Sobre essa questão, Putin, o novo Hitler, o que é isso na Alemanha? Malicioso, poderia-se dizer, está realmente ocorrendo uma forma distorcida de descarte do passado. Porque se Putin é o novo Hitler, então estamos, por assim dizer, 1-1. Tivemos o Hitler original, que invadiu a Rússia, agora eles têm o próprio Hitler. Isso de alguma forma se equilibra, deve-se, por assim dizer, equilibrar emocionalmente de alguma forma. Hallo zusammen und willkommen zurück auf Neutrality Studies. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Neutrality Studies, onde hoje tenho como convidado o Dr. Leo Ensel. O Dr. Ensel é um pesquisador de conflitos e treinador intercultural com especialização na área pós-soviética e na Europa Oriental. O Dr. Ensel também é um escritor muito dedicado, que há muitos anos escreve regularmente para várias casas de mídia, por exemplo, para o Nachdenkseiten, onde em março publicou um excelente ensaio intitulado Apatia e Paralisia, porque os medos de uma expansão da guerra permanecem silenciosos e sem consequências. Darüber wollen wir heute reden. Dr. Ensel, herzlich willkommen. Hoje queremos falar sobre isso. Dr. Ensel, seja bem-vindo. Fico feliz que a conversa esteja acontecendo, porque este ensaio que você escreveu aborda uma questão que me intriga há muito tempo. Porque na Alemanha e na Europa em geral, tenho a sensação de que não há medo de que esta guerra se torne pior, maior e, acima de tudo, nuclear. Porque ouvimos tantas vozes dizendo que não se deve ter medo. Continuar agora mísseis de longo alcance na Rússia. De onde vem isso? Woher kommt das? Ja, das ist die 100.000 Euro Frage. Sim, essa é a pergunta de 100 mil euros. Devo dizer que não estou lidando com essa questão desde ontem ou anteontem. Escrevi um livro sobre isso há 40 anos. Naquela época, tratava-se da questão de por que não temos praticamente nenhum medo do armamento nuclear. E a situação naquela época era assustadoramente semelhante em alguns pontos ao que vivemos hoje. Na época em que escrevi, mísseis de médio alcance, cruise missiles, na época com ogivas nucleares, estavam a caminho. A diferença é que naquela época havia um movimento pela paz, muito amplo. Hoje não temos isso. E agora chego à resposta para a sua pergunta. E a resposta é complexa, porque não se pode resumir em uma frase ou em um argumento. Auf ein Argument zusammenfassen kann. Ich würde sagen, es gibt aktuelle Gründe. Eu diria que há razões atuais para isso, e há razões que residem na situação nuclear como tal. Isso significa que também se aplicariam a outras situações. Vou começar com a situação atual. E para que isso fique um pouco mais claro, comparo com o movimento pacifista dos anos 80, do qual fui membro e no qual estive muito engajado. Hoje na Alemanha estamos em uma situação em que desde os anos 90, não sei quem disse isso na época, um político, estamos cercados por amigos. Bem diferente da situação durante a Primeira Guerra Fria. Naquela época a Alemanha, ou a divisão que atravessava o mundo, passava pelo nosso país na forma de arame farpado. Ging ja durch unser Land in Gestalt von Stacheldraht und Minenfeldern. E campos minados, mas é claro também através da nossa capital. Naquela época estava completamente claro para nós que se houvesse um conflito, ambos os estados alemães seriam o campo de batalha das superpotências, US e Estados-Unidos. E então não sobraria pedra sobre pedra. Havia 6.000 armas nucleares estacionadas apenas na Alemanha Ocidental. Não posso dizer quantas estavam estacionadas na RDA na época, mas certamente não eram poucas. A maioria, aliás, estava destinada a detonar em nosso território. Então seríamos defendidos até a morte. E essa consciência se espalhou amplamente no início dos anos 80 e com um atraso temporal, levou ao fato de que centenas de milhares de pessoas realmente saíram às ruas. Hoje, à primeira vista, parece que não estamos mais ameaçados. Poder-se dizer que a ameaça se deslocou cerca de 1.500 quilômetros para o leste. Se realmente chegar a esse ponto, o que infelizmente não está totalmente descartado, que nosso país seja arrastado para a guerra na Ucrânia através da OTAN,
Há declarações, por exemplo, de Macron, que pelo menos considerou a ideia de enviar soldados franceses para a Ucrânia há alguns meses. Existem exigências veementes de políticos alemães de destaque, penso no Kiesewetter e também em um político verde, para usar amplamente na Rússia os mísseis Taurus com os quais podem pulverizar o Kremlin. Weitreichend in Russland einzusetzen. Das könnte unabsehbare Folgen auf unser Land haben. Isso poderia ter consequências imprevisíveis para o nosso país. Mas no momento ainda é praticamente assim. Se eu comparar com a Primeira Guerra Fria, a ameaça em si está 1.500 quilômetros mais distante. E o fato de que isso não faria diferença em um caso sério não está psicologicamente tão presente. Esse é um argumento. Existem vários argumentos. Um segundo argumento é que a guerra, nas últimas décadas, tornou-se algo mais abstrato na percepção pública. Isso também é apresentado para nós como se fossem operações de joystick e clickboard. Het werd al para os jovens Georges als completos crises ordem Ukrainer. Soldaten auf beiden Seiten der Front in der Ukraine sehen und vergleichen Sie das mit den Bildern, die aus Vietnam in die... E compare isso com as imagens que do Vietnã chegaram às televisões de todo o mundo. Naquela época, os repórteres estavam diretamente no local e mostravam imagens correspondentes de matança, assassinato e morte na linha de frente. Hoje não vemos nada disso. Existe, por assim dizer, uma coalizão cínica de todos os partidos composta por russos, ucranianos e pela OTAN, todos interessados em que não vejamos a matança e a morte na linha de frente. Isso, naturalmente, cria a ficção de que a guerra é algo clinicamente limpo, o que não é. Paralelamente, a geração que viveu a Segunda Guerra Mundial está desaparecendo, e também a geração que viveu a Guerra Fria. Und auch die Generation, die den Kalten Krieg erlebt hat und der Kalte Krieg in den Knochen sitzt, wie zum Beispiel mir. E a Guerra Fria está enraizada, como por exemplo em mim. Também não estamos ficando mais jovens. Isso significa que depois vem gerações que não conhecem isso em primeira, ou pelo menos em segunda mão, e também não estão mais traumatizadas da mesma forma. Isso significa que se lida com os pesos de forma relativamente despreocupada, algo que também me assusta. Terceiro ponto, a geração jovem. Se eu comparar com o movimento pacifista dos anos 80, éramos todos 40 anos mais jovens. A geração jovem de hoje está tão focada exclusivamente no tema do clima, que não consegue mais ver que o clima poderia ser destruído de forma mais sustentável com um ataque nuclear limitado. Nachhaltigst vernichten könnte. Und dass Rüstung auch schon zu Friedenszeiten ein gewaltiger Klimakiller ist. E o fato de que o armamento já é um grande destruidor do clima em tempos de paz, sem falar nos tempos de guerra que estamos vivendo. Na verdade, a questão da possível destruição do mundo por meios bélicos e a possível destruição do mundo por meios chamados pacíficos estão inseparavelmente ligadas. Na época do movimento pacifista, dos anos 80, tínhamos uma palavra para isso, que curiosamente caiu no esquecimento. A palavra era Ecopax. Ecologia e paz andam juntas. Agora temos essa situação peculiar de polarização geracional, que poderia ser resumida de forma um tanto simplista na fórmula: aos jovens o clima, aos idosos a paz. Den Jungen das Klima, den Alten der Frieden. Völliger Blödsinn. Totalmente absurdo. É ainda pior quando se observa o que aconteceu na Alemanha com o Partido Verde, que surgiu do movimento pacifista, mas hoje o verde no Partido Verde se refere apenas à cor do uniforme. É assim que é. Como você explica isso? Você estava lá, certamente testemunhou essa divisão, quando de repente os verdes não queriam mais ter nada a ver com a paz? Ou quando, por algum motivo, algo mudou e os verdes começaram a acreditar nesse jogo da OTAN, que OTAN e bombas são o caminho para a paz? Ja, das ist eine der erstaunlichsten Wendungen. Sim, essa é uma das reviravoltas mais surpreendentes da história alemã desde a reunificação, que também me preocupa muito e me irrita profundamente. Pois, nos anos 80, era realmente assim que os verdes, quando entraram no Bundestag em 1983, eram, por assim dizer, nosso ponto de apoio, mais precisamente no parlamento. Para responder à sua pergunta, acho que foi um desenvolvimento gradual. Em retrospectiva, sempre se é mais sábio.
E, em retrospectiva, pode-se ver alguns pontos de inflexão onde os verdes realmente se desenvolveram em um partido belicista. Para o partido belicista que eles são hoje, onde até os pacifistas, que já existiram e eram na verdade predominantes, ou estão mortos, penso principalmente na política mais inteligente que os verdes já tiveram, possivelmente também a Alemanha, em Antje Vollmer, que faleceu há 1 ano e meio. Quem ainda está lá foi afastado, ou saiu voluntariamente, ou permanece em silêncio por vontade própria. Em retrospectiva, acredito que o pecado original dos verdes foi o apoio à guerra de agressão da OTAN contra a República Federal da Iugoslávia na primavera de 1999, que violava o direito internacional. Você deve se lembrar que Joschka Fischer mencionou Auschwitz naquela época. O slogan do movimento pacifista Nunca Mais Guerra foi contraposto por ele com o slogan Nunca Mais Auschwitz. Então ele não fez menos do que isso. E isso foi, acredito, um corte muito forte. E pouco a pouco, uma nova geração também chegou ao poder nos verdes. Veja a idade daqueles que estão no poder agora, por exemplo, nossa ministra das Relações Exteriores. No Wikipedia, pode-se ler que ela foi levada por seus pais para as manifestações pela paz quando tinha 2 anos de idade. Então, essa maçã caiu muito longe da árvore. E para os verdes de hoje, no que diz respeito à questão geracional, vale algo muito semelhante ao que acabei de formular de forma um pouco mais geral. Essas são todas pessoas que não tinham mais nada a ver com a guerra. Além disso, essa é agora a minha opinião pessoal. Os verdes têm uma convicção quase fisiologicamente enraizada em cada célula do corpo de que estão do lado moralmente certo. E quando se está do lado moralmente certo, praticamente tudo é permitido. Falta simplesmente uma autorreflexão sobre se é realmente certo que o mundo inteiro queira realmente se curar à nossa maneira, parafraseando o Kaiser Wilhelm. Então essa incrível arrogância moral sentida também leva a pensar que se pode melhorar o mundo agora com meios militares. Eu ainda não consigo explicar isso direito, porque também não tem nada a ver com inteligência. Não é uma questão de inteligência, e preciso contar rapidamente algo que me aconteceu. E gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Tive 2 conversas, ao longo do último semestre, com 2 historiadores, um suíço e um alemão. Historiadores de alto nível, que admiro por seu trabalho e suas obras. Pensadores históricos muito bons nas universidades. Historische Denker an den Universitäten. Eu tive uma conversa com ambos sobre o andamento da guerra na Ucrânia e expus minha posição, que na verdade não difere. Ou seja, minha posição é a de John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, do Sr. Barth, de você e assim por diante, de que é absolutamente necessário desescalar esse conflito, que é preciso, se não desculpar, ao menos entender o outro lado e considerar os sentimentos de segurança de ambos os lados. E no final, após 50 minutos, o historiador suíço me disse: Pascal, preciso parar de falar com você agora. Estou fisicamente mal por causa do que você me contou. Von der Untat, die du mir erzählst. Der zweite, der deutsche Historiker, mit dem waren... O segundo, o historiador alemão, estávamos juntos, conversamos. Em um ponto, ele disse que precisamos urgentemente lançar mísseis de longo alcance na Ucrânia para enviar um sinal a Putin. Eu respondi que não devemos fazer isso de forma alguma. A Europa e a OTAN não devem fazer isso de forma alguma. Como suíço, não estou envolvido nisso. Isso poderia nos levar a uma 3ª guerra mundial. Ele disse que Putin nunca faria isso. A OTAN só está se defendendo. Eu disse não. Em 1999, a OTAN se. Ele me olhou e disse: sim, foi uma guerra de agressão ilegal contra a Iugoslávia. Ja, das war ein illegaler Angriffskrieg aus Jugoslawien. Und dann hat etwas zu trinken in der Hand, hat das... E então ele tinha algo para beber na mão. Jogou fora, gritou comigo e disse que não ia ouvir esse tipo de besteira. Lembre-se de Srebrenica. Nunca mais Srebrenica.
A emoção nele se tornou tão forte, claro que também tínhamos bebido álcool, talvez isso também tenha contribuído, mas uma reação emocional tão forte. E desses dois historiadores, experimentei reações emocionais extremas à minha descrição do que está acontecendo. Você pode explicar, psicologicamente, por que as pessoas se apropriam assim? Ambos, o primeiro também mencionaram Srebrenica. E Srebrenica foi em 1995, e o ataque foi em 1999. Mas há uma ligação que as pessoas fazem automaticamente e que desencadeia algo nas pessoas. Leute automatisch machen und der irgendetwas triggert in Menschen drin. Offenbar ja. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht in diese Aparentemente, sim. Quero dizer, eu também não posso entrar na cabeça desses dois historiadores. Vou dizer ao contrário. Se tivessem permanecido em um discurso racional, a pergunta adequada de ambos os historiadores teria sido: por favor, justifique por que esta guerra foi contrária ao direito internacional. Você teria que justificar isso. E a justificativa seria que, de acordo com o direito internacional, um país só pode atuar militarmente em outro país sob duas condições. Ou tem a permissão desse país, do governo desse país, ou há um mandato do Conselho de Segurança da ONU. Não houve nenhum dos dois, então foi contrário ao direito internacional. Pode-se justificar isso de forma bastante simples e objetiva. Kann man ganz einfach sachlich begründen. Racional. E também isso é uma questão emocional. Sache. Ja, also es gibt, ich kenne das auch von guten Bekannten. Sim, então eu conheço isso também de bons conhecidos. Às vezes isso é o bom quando se faz tudo por escrito, por e-mail. Então você pode ver exatamente em um determinado ponto como as pessoas se desligam, recusando-se a um discurso racional. Vou trazer isso agora com um exemplo completamente diferente. Estive no Donbás há 19 anos, em Donetsk, em Gorlovka, ucraniano Horlivka, ambas cidades na área rebelde. Em Artemovsk, também chamado de Bakhmut. Este lugar ganhou uma triste notoriedade no ano passado. Moedor de carne Bakhmut. Moedor de carne de Bakhmut. Em Konstantinovka, que fica a cerca de 30 quilômetros a oeste de Bakhmut, e no momento ainda está sob controle de Kiev, mas já sob bombardeio russo. Im Moment noch unter Kiewer Kontrolle ist, aber bereits unter russischem Beschuss. Hintergrund war, ich habe die Kriegsroute meines Großvaters rekonstruiert. O contexto foi que eu reconstruí a rota de guerra do meu avô, que liderou um hospital militar lá como médico de novembro de 1941 até o verão de 1942. E eu queria conversar com veteranos o que fiz, e desde então conheço uma professora de alemão em Donetsk. E em 2014 houve aquela terrível história em Odessa, no dia 2 de maio, onde no prédio dos sindicatos, chamados manifestantes pró-russos foram atacados por chamados manifestantes pró-ucranianos. O prédio dos sindicatos foi incendiado. Pessoas pularam das janelas, cerca de 50 pessoas perderam a vida. Até hoje não foi devidamente esclarecido. E minha boa conhecida em Donetsk disse que foi um genocídio. In Donetsk sagte, das war ein Genozid. Und ich habe gesagt, Genozid. E eu disse que isso não foi um genocídio. O que foi um genocídio, os judeus sabem e os armênios sabem. Eu chamaria isso de massacre. Depois disso, ela quis encerrar o contato comigo. Então isso significa que, eu acho, quando as pessoas tão fortemente aqui é assim, isso foi no momento em que Donetsk já estava sendo bombardeada pelo poder central de Kiev. O Donbás está sendo bombardeado há mais de 10 anos, e já houve 13 mil vítimas lá, quando a Rússia oficialmente entrou na guerra, sobre o que quase não se falou no Ocidente. Então, as pessoas às vezes são tão sensíveis que realmente, por um momento, não estão mais acessíveis a um discurso racional. Hat denn das etwas damit zu tun, dass diese Isso tem algo a ver com o fato de que esse grupo de pessoas, de onde quer que sejam, conecta tão intimamente essa visão de mundo ou sua própria análise de como o mundo funciona e o que está acontecendo no mundo com eles mesmos, que, se alguém duvida da análise, automaticamente os atinge pessoalmente e então experimenta uma reação emocional. Existem pessoas que abstraem isso, que conseguem separar um argumento sobre como percebemos o que acontece da aceitação do eu pelo outro. Você tem isso? Tem algum pensamento sobre isso? Haben Sie da irgendwelche Gedanken? Ich würde sagen, das ist sehr menschlich.
Eu diria que isso é muito humano. E isso vale para todos, independentemente da posição que você defenda. Eu também preciso me lembrar constantemente de que me esforço para estar aberto a um discurso racional. Isso também significa que estou aberto aos argumentos do lado oposto, que não os levo para o lado pessoal e continuo ouvindo os argumentos. Então eu acho que, em primeiro lugar, é algo muito humano. E isso é completamente independente de se, por assim dizer, você compartilha essas medidas militaristas que são promovidas pelo nosso governo e quase 100% exigidas pela nossa imprensa, ou se você é um chamado entendedor de Putin. É simplesmente humano. Um discurso racional sempre envolve o esforço de olhar para os argumentos e também observar a si mesmo com um olhar crítico. A autorreflexão nunca pode prejudicar em uma discussão. Kann niemals schaden in einer Auseinandersetzung. Concordo absolutamente com você, mas aí temos um problema, que é o fato de que o discurso sobre a guerra também é conduzido de forma a impossibilitar certas posições desde o início. Então, o termo compreensivo com Putin, ou em inglês, fantoche do Kremlin, ou qualquer outro que queiramos usar, é uma expressão de combate para impossibilitar uma certa interpretação, uma interpretação da guerra, e excluí-la do debate desde o início. So ist es. Also das Ganze wird ja heutzutage auch genannt. É isso mesmo. Hoje em dia, quando se quer acabar com alguém, diz-se que ele está promovendo a narrativa do Kremlin. Exatamente. Primeiro é preciso dizer o que são. Na verdade, existem narrativas e existem fatos. Devemos recorrer aos fatos. Narrativas são sempre histórias que se constroem em torno dos fatos. Na maioria das vezes, de forma que se encaixem bem para quem as conta. E quando alguém argumenta que você está promovendo a narrativa do Kremlin, isso se baseia numa tese absolutamente primitiva. Ou seja, tudo o que o Ocidente diz corresponde aos fatos, e tudo o que vem de Moscou é mentira. Nessa lógica, você deve, desculpe-me por dizer isso, afirmar que 2 mais 2 é pelo menos 7, se não 8, se Putin disse que 2 mais 2 é 4. Esse é o nível do debate. Also das ist das Niveau der Auseinandersetzung. Ja, mehr muss ich dazu sagen. Ich wollte genau dieses Argument gerade bringen, wenn Herr Putin sagen würde, 22... Eu queria justamente trazer esse argumento. Se o Sr. Putin dissesse que 2 mais 2 é 4, então amanhã teríamos que dizer em toda a TV alemã que 2 mais 2 não é mais 4. Nunca foi 4, aliás. Nunca esteve certo. Vai ainda mais longe, a ponto de a acusação de atender a uma narrativa do Kremlin, ou em inglês sempre se diz, qual era a expressão? Talking point. Isso seria um talking point de Putin em inglês. Na verdade, não é a afirmação, é uma mentira. Então, um talking point ou uma narrativa pode ser de fato o reconhecimento de que é verdade. Mas não aceitamos isso. E também não é mais legítimo trazer esse fato verdadeiro para a discussão. E com isso mantém-se hermeticamente a cabeça e a própria narrativa limpa. Sim. Hält man sich hermetisch den Kopf und das eigene Narrativ sauber. Ja, damit entfernt man sich natürlich früher oder später auch von der Wirklichkeit. Ja. Com isso, naturalmente, mais cedo ou mais tarde, nos afastamos da realidade e possivelmente assumimos riscos que seria melhor não assumir. Por exemplo, estamos lidando agora com uma atualização 2.0, como eu chamo. Nosso chanceler federal anunciou, aparentemente do nada há 2 meses, que em 2 anos, mísseis de cruzeiro serão novamente estacionados na Alemanha, além de mísseis hipersônicos ainda a serem desenvolvidos. Com isso, nos tornamos um alvo para ataques preventivos russos, possivelmente em caso de guerra ou crise. É a mesma história do faroeste High Noon. 2 partes, mortalmente armadas, se enfrentam. E nessa lógica na qual ambos os lados se inseriram, cada um deve atirar primeiro. Muss jeder als erster schießen. Das heißt, wir haben es mit einem Selbstzündungsmechanismus zu tun. Isso significa que estamos lidando com um mecanismo de autodestruição. E no caso dos mísseis hipersônicos, ainda há o fato de que eles não seguem mais trajetórias balísticas. Isso significa que eles são controláveis até o fim e, portanto, praticamente não podem mais ser eliminados. Então o outro lado é forçado. Seja Putin, o diabo, Adolf Hitler ou São Francisco de Assis, qualquer pessoa nessa situação deve apertar o botão primeiro. Há 40 anos, no Movimento pela Paz, quando havia uma situação semelhante, tínhamos o ditado,
rampas para mísseis são ímãs de destruição. Esses riscos são assumidos quando se tem uma visão que não mais considera o todo. Se me permite, gostaria de voltar ao assunto. Sua pergunta inicial foi por que aceitamos esses perigos de forma relativamente passiva. E eu disse no início que há duas razões. Razões atuais e razões que estão na própria situação nuclear. E se me permitir, gostaria de falar um pouco mais sobre o segundo ponto, porque é muito importante. Por que não temos quase nenhum medo do maior perigo possível, que é a capacidade dos humanos de destruir este planeta, não apenas uma vez, mas várias vezes? Todos sabem disso. Ninguém acha isso bom. Mas ainda não vi ninguém desmoronar de medo por causa dessa situação. Aus Angst zusammengebrochen wäre vor dieser Situation. Jeder Hund, der sie an der Straße ankläfft, löst mehr Angst und Schrecken aus. Qualquer cachorro que late para você na rua causa mais medo e pavor do que essa informação. É uma informação totalmente abstrata. E isso tem a ver, e agora eu me refiro a um filósofo que já nos anos 50, ou seja, há cerca de 70 anos, colocou isso em formulações clássicas. Tem a ver com o fato de que esse perigo é simplesmente grande demais. Ele supera nossa capacidade de imaginação. Günther Anders formulou isso de maneira muito bonita. Ele disse que podemos criar, vamos imaginá-la. Não conseguimos mais imaginar o que o criador pode fazer. Was wir herstellen und anstellen können. Das heißt, als Hersteller der Zerstörung, isso significa que, como fabricantes da destruição, temos um poder divino, mas como imaginadores, somos anões. Nossas capacidades divergem, quanto maiores são os meios técnicos que algum dia produzimos. Além disso, o perigo é tão imensamente horrível que, por razões compreensíveis, não queremos deixá-lo se aproximar. Ele não pode ser localizado corretamente em lugar nenhum, ou seja, ele está em toda parte e, portanto, em lugar nenhum. Não vemos as bombas atômicas. E mesmo que as víssemos de ainda, porque não podemos mais perceber que essas coisas podem causar. Compare uma bomba atômica com uma faca antiquada. Com a faca você pode ver exatamente o que ela pode causar. A bomba atômica parece relativamente inofensiva, mas seu efeito é inimaginavelmente grande em comparação com sua aparência. E o aspecto infernal desse fato é que ele promove enormemente a repressão. Ou seja, se pensarmos até o fim, quanto maior o perigo, mais inimaginável, menos somos capazes de reagir racional e, acima de tudo, emocionalmente. Menos fazemos algo contra isso e mais facilmente esse perigo pode ocorrer. Quanto maior o perigo, mais facilmente ele pode ocorrer. Essa é a lógica infernal. Je größer die Gefahr, desto leichter kann sie eintreten. Das ist die infernalische Logik. Duas perguntas. Você interpreta isso como um problema ou defeito psicológico individual ou emocional, no nível do indivíduo, e que essa ideia já pode ser trazida à tona, ou seja, o entendimento sobre isso, ou está em nosso DNA, que não podemos, que não somos capazes disso? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que havia medo durante a Guerra Fria? Ou seja, quando ouço as explicações do meu pai, ele tinha medo. Nos anos 60, ele tinha medo da guerra nuclear e a Suíça construiu bunkers para cada casa. Não se constroem bunkers em massa, porque se tem a sensação de que tudo vai ficar bem. Havia um medo real durante a Guerra Fria. E agora? Agora esse medo se foi, embora agora tenhamos ainda mais dessas, ou seja, temos menos bombas atômicas do que naquela época, mas as que temos são muito mais poderosas. Ja, zwei sehr gute Fragen. Ich versuche mal auf Ihre erste Frage einzugehen. Sim, duas perguntas muito boas. Vou tentar responder a sua primeira pergunta. Você disse, é uma questão de psicologia individual? Não, Günther Anders, a quem me refiro muito aqui, porque ele foi o primeiro a formular isso de maneira realmente clássica e porque, infelizmente, ele caiu no esquecimento. E vejo também um pouco como minha tarefa trazer esses pensamentos de volta ao discurso público, pois não precisamos reinventar a roda pela 125ª vez. Tudo isso já foi pensado, formulado de maneira clássica. Apenas caiu no esquecimento. Günther Anders cunhou a fórmula da obsolescência do ser humano.
Com isso, ele quer dizer que o ser humano fica atrás de seus próprios produtos. Bleibt hinter seinen eigenen Produkten zurück. Schauen Sie sich mal an, wenn Sie Olhe, se você quiser trazer rochas de Marte, na verdade é muito mais prático fazer isso com uma sonda não tripulada. Ela pode fazer tudo isso maravilhosamente bem. Se você quiser enviar seres humanos de carne e osso para lá, talvez isso aconteça algum dia. Então é uma tarefa extremamente complicada. Dispositivos podem fazer isso muito melhor, muito mais rápido. Então, nesse sentido, poderíamos exagerar e dizer, usando uma formulação de Günther Anders, o ser humano é o sabotador de seus próprios produtos. Os produtos podem, na verdade, funcionar muito melhor sem o ser humano. Estamos vendo isso atualmente com o tema da inteligência artificial, onde ainda nem sabemos para onde isso nos levará. Então agora vou tentar responder a sua pergunta em detalhes. Por um lado, pode-se dizer que nós, como humanidade, realmente nos manobramos para uma situação sem que houvesse um plano mestre subjacente. Mas o fato de que podemos realmente nos destruir com os dispositivos que criamos ficou claro desde Hiroshima. E ao mesmo tempo, vou dizer assim, temos grandes dificuldades em imaginar o que podemos produzir. Você percebe que estou relativizando um pouco essa formulação de antes, que era muito exclusiva. Günther Anders, que naturalmente fez dessa discrepância o ponto central de sua filosofia, também se deparou exatamente com essa questão que você acabou de formular. Genau vor dieser Frage, die Sie jetzt gerade eben formuliert haben. Ist dieser Abgrund zwischen Herstellen und Vorstellen? Esse abismo entre criar e imaginar é intransponível, ou há pelo menos uma certa margem de elasticidade, digamos assim. E ele diz que favorece essa tese, ou seja, nossos sentimentos têm uma certa capacidade de se estender, poderíamos quase dizer. Então, um exemplo. Alguém quer lhe transmitir uma notícia que sabe que vai chocá-lo. Então, se ele for minimamente sensível, dirá algo como: prepare-se para algo agora, é melhor você se sentar. Isso significa que ele já está, basicamente, apelando para você, indicando que algo está por vir que excede seu sentimento cotidiano normal. Você mesmo se prepara para isso. Ou seja, você também se ajusta ao fato de que algo está por vir. Sie stellen sich auch darauf ein, dass jetzt etwas kommt. Das heißt, wir haben schon die Möglichkeit, bis zu einem gewissen Grad. Isso significa que já temos a possibilidade de expandir nossa capacidade emocional até certo ponto. E Anders diria que essa é agora nossa tarefa nesta época. Se não quisermos ficar irremediavelmente atrás de nossos produtos, precisamos, por assim dizer, treinar a elasticidade de nossos sentimentos. Isso significa que é uma tarefa. Precisamos desenvolver sentimentos. Escrevi um livro sobre esse tema há 42 anos e o chamei de Precisamos Aprender o Medo Certo. Na verdade, deveríamos ter dito praticar, que isso pode funcionar até certo ponto, e graças a Deus não precisamos ativar em nós o nível adequado de medo. Isso realmente não poderíamos fazer. O que seria adequado à ameaça nos deixaria realmente impotentes. Adäquat wäre, das würde uns tatsächlich ohnmächtig machen. Es reicht, wenn wir einen kleinen Aspekt tatsächlich. Basta que possamos realmente perceber emocionalmente um pequeno aspecto, e então enfrentamos a tarefa. Como o medo vivido pode nos impulsionar a agir, e não nos levar a um estado de total impotência. Há 40 anos era um pouco mais fácil. Recentemente conversei com uma boa amiga e concordamos que a situação no momento é muito séria. E ela me perguntou: o que devo fazer agora? Pergunta totalmente válida. Há 40 anos eu teria dito: veja quais grupos de pais existem na sua cidade, dê uma olhada neles, e onde você se sentir mais à vontade, participe. Precisamos reconstruir tudo agora. Dann mach doch da am besten mit. Das müssen wir jetzt alles wieder aufbauen. Ja. Sim, essas são considerações muito boas. O próximo problema que precisamos abordar é: para onde foi o movimento pela paz? Mas vamos permanecer nesse ponto, porque o ponto do medo, você também escreveu lindamente em seu ensaio. Coragem para ter medo, ou seja, coragem para poder ter medo novamente. Também uma formulação de Günther Anders, não minha. Tudo já colocado em formulações clássicas. Também se trata disso. E essa foi uma questão para mim. A Suécia e a Finlândia abandonaram sua neutralidade,
que para os suecos os manteve na política europeia por 200 anos e para os finlandeses durante a Guerra Fria. E isso com toda a lógica. Não seremos uma ameaça para o outro. Isso foi abandonado, e agora ambos são estados fronteiriços em uma guerra da OTAN. Tudo isso novamente ligado a essa ideia. Não, dissuasão. Dissuasão funciona. Isso também vai nessa direção. E também a ausência do que você mencionou no início, que não vemos o sangue, não vemos a guerra. Tivemos um momento em que havia filmes de guerra na televisão alemã, no ZDF e ARD. Havia 2 ou 3 por semana, mostrando como a guerra era terrível. Jede Woche 2 oder 3 da, wie schlimm der Krieg war. Und die verblutenden Soldaten hat man gesehen, also respektive die gespielten und so weiter, oder? E os soldados sangrando foram vistos, ou seja, os interpretados, e assim por diante, certo? Mesmo os filmes anti-guerra, os verdadeiros filmes anti-guerra são Full Metal Jacket e Platoon, e Merry Christmas, Mr. Lawrence, acho eu, certo? O lindo filme sobre a Primeira Guerra Mundial, onde se vê o sofrimento dos soldados, e depois a catarse sobre a reunião e a celebração do Natal, e depois novamente a matança. E tudo isso agora se foi. É até proibido. YouTube e Twitter, e assim por diante, proíbem mostrar imagens reais de crianças sangrando na Palestina, porque isso chocaria o público. Conseguimos isso tudo em uma década, porque isso já existiu. Esses filmes de guerra existiram. Diese Kriegsfilme waren da. Ja, ich weiß nicht, ob Sie wissen, ich habe zweimal die Möglichkeit gehabt, Não sei se você sabe, mas tive a oportunidade de me encontrar pessoalmente com Mikhail Gorbachev 2 vezes em sua fundação. Ele me contou, em nosso primeiro encontro, sobre o desarmamento nuclear da época, que 80% das ogivas nucleares no mundo foram desmanteladas. Tudo começou quando Gorbachev, enfrentando um Ocidente ainda relutante e extremamente desconfiado, praticamente impôs a eles o desarmamento de curto e médio alcance, exatamente o que agora está novamente em pauta. Hat damals Gorbatschow diese Abrüstung dem Westen fast aufgezwungen durch eine Attacke von Diplomatie und von einseitigen Maßnahmen. Através de um ataque de diplomacia e de medidas unilaterais, ou seja, grandioso, um momento estelar da história. E ele me disse que conseguiu isso porque tanto ele quanto Ronald Reagan sabiam o que uma guerra nuclear pode causar. E em relação a Ronald Reagan, ouvi isso pela primeira vez. Depois fiz uma pequena pesquisa. Não sei se é verdade, mas há a história de que Ronald Reagan, em uma situação em que a confrontação estava muito acirrada no outono de 1983, assistiu ao filme The Day After. Era um filme que passava na época sobre um ataque nuclear. Es war ein Film, der damals lief über einen Atomschlag. Und das hätte, so die Geschichte, ein Umdenken. E isso teria, segundo a história, provocado uma mudança de pensamento nele. Sim, tudo isso se foi, mas quase diria que é absolutamente normal para qualquer guerra, absolutamente normal, que tudo seja feito para que se imagine o menos possível o que realmente acontece ou poderia acontecer. Essa é a nossa tarefa nada agradável de trazer exatamente isso de volta ao discurso. E com isso, não se torna particularmente popular, porque não são fatos agradáveis. Porque também é preciso tirar as pessoas do compreensível estado de choque, ou elas não querem lidar com isso. Tudo isso é compreensível. A gente está discutindo sobre como assustar as pessoas. Precisamos aprender a ter medo novamente, Heath. Ja, und wobei, ich denke, das ist nur ein Aspekt. Also Sim. Embora, eu acho que isso é apenas um aspecto. Então o medo realmente não leva à ação se não se vê alguma possibilidade em algum lugar. Então acredito que se não pudermos construir paralelamente estruturas de desobediência civil, de resistência não violenta, onde as pessoas que pelo menos por um momento enfrentaram esse perigo, e não apenas em um nível puramente cognitivo, mas pelo menos tentam permitir um pouco esses sentimentos, também tenham alguma forma de transformar esse medo legítimo em ação. Então, se houver possibilidades de ação de alguma forma paralelamente, o medo experimentado geralmente será improdutivo, pois ele leva à impotência e à perplexidade renovada. E então não se quer mais ter nada a ver com isso, e compreensivelmente enfia-se a cabeça na areia. Ja, das ist, Sim, sim.
há essa afirmação de que quando se tem medo, ou se leva um verdadeiro choque porque se está realmente ameaçado, existem duas opções de ação, também instintivamente: fight or flight, ou seja, fuga ou luta. E nesse sentido, luta não é pensada como combate 1 a 1, mas sim como enfrentar o que se tem pela frente. Portanto, deveríamos encontrar uma maneira de inspirar as pessoas a se posicionarem contra essa ameaça de destruição mútua nuclear. E se fez o movimento da paz. É mesmo forte basta o pass contra esse perigo. Sim. Die Friedensbewegung war die aktive Bekämpfung dieser Gefahr. Ja, und das E bedeutet, isso significa que se dirige a governo de impor sociedade. Ja. wendet. Nicht die anderen. Não os outros, mas os próprios. Não na Alemanha o Sr. Scholz e na Rússia o Sr. Putin, mas ao contrário. Umgekehrt, wir gegen Wir müssen anfangen aufzuhören. Wir. Precisamos começar a parar. In diesem Kontext Isso significa, neste contexto, que não devemos nos tornar totalmente indefesos e desprotegidos de um dia para o outro. Mas, na minha opinião, trata-se de algo completamente diferente. O que eu critico no chamado Ocidente coletivo em relação à guerra na Ucrânia. E com isso me refiro ao nosso governo federal, à UE, à OTAN e aos Estados Unidos. É a recusa total em termos de diplomacia. Eu não teria ficado entusiasmado, mas que a Ucrânia tenha sido apoiada com armas quando a Rússia invadiu, para que a Rússia não pudesse conquistar Kiev. E penso eu, esse era o objetivo, instalar uma mudança de regime. Wie sagt man heute schön, Regime Change installieren kann. Klammer auf, die Blaupause dafür stammt ja wiederum vom A matriz para isso veio do Ocidente. Aber gut, Mas bem, eu poderia ter aceitado essas entregas de armas se paralelamente tudo, absolutamente tudo, tivesse sido feito para acionar a máquina diplomática. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Já havia um acordo entre a Ucrânia e a Rússia que foi boicotado pelo Ocidente. Isso significa que, quando se diz que não se pode negociar com Putin, eu tenho que fazer a pergunta: quanto tempo mais essa guerra deve durar? Quantos soldados, quantos civis ainda devem morrer? Wie viele Zivilisten sollen denn noch über die Klinge springen? Und bei Soldaten muss man ja auch noch mal sehen. E com os soldados também devemos considerar, além dos grupos paramilitares que existem em ambos os lados, estou simplificando um pouco, do lado ucraniano, o Azov, e do lado russo, o Wagner, que agora pelo menos não existem mais nessa forma. Estamos lidando com homens recrutados à força em ambos os lados. Homens comuns que, na verdade, prefeririam voltar para suas famílias e levar uma vida cotidiana normal novamente. Quantas pessoas mais queremos sacrificar? A Ucrânia deve ser defendida até a morte com munição de fragmentação, com munição de urânio que destrói o próprio país. Die das eigene Land zerstören. Und wenn man dann sagt, mit der anderen Seite kann man nicht verhandeln. E quando se diz que não se pode negociar com o outro lado, prolonga-se a guerra até o amargo fim. Isso significa que uma tarefa, que na verdade é a coisa mais normal do mundo, seria que a população, seja chamando isso de movimento pela paz, ou por mim, já existem atualmente possibilidades de escolher um determinado partido nas eleições, faça a exigência aos governantes do próprio país de usar a diplomacia. Empregar pelo menos tanta diplomacia nesta guerra quanto se usa de armas. Pelo menos o mesmo. Essa já seria uma exigência muito importante que deveria vir da população. E isso no sentido dos próprios interesses bem compreendidos. Já estamos sofrendo com isso na forma de inflação. Wir leiden jetzt schon darunter in Form von Inflation. Unsere Wirtschaft geht den Bach runter, weil wir uns der billigen Nossa economia está indo por água abaixo porque nós mesmos nos privamos do fornecimento de energia barata da Rússia. Estamos nos prejudicando ao sancionar a Rússia, a economia russa está prosperando. Isso significa que a guerra não é do nosso interesse, e principalmente não é do nosso interesse sermos arrastados para essa guerra. Aqueles que exigem, por exemplo, que a ponte da Crimeia seja atacada com mísseis Taurus, ou que fazem esses jogos, ou que exigem o uso desses mísseis no interior do território russo, estão brincando com nossa própria segurança, pois provocam retaliações. O general Kujat, com quem tenho um bom contato, resumiu isso de forma um pouco antiquada, dizendo que essas pessoas são maus patriotas. O que vocês estão fazendo com o nosso país? Patrioten. Was machen Sie mit unserem Land? Ja, das die Analyse und die Sim,
Eu sou. A análise e a imagem que você descreve são para mim absolutamente 100% compreensíveis, mas compartilhamos a mesma análise sobre o problema da situação. O pérfido é esse jogo. E talvez eu realmente precise perguntar a você sobre isso. E eu também tenho, bem, minha avó era alemã, e o irmão mais velho dela morreu na Frente Oriental. Então eu tenho um na SS, eu também tenho nazistas na família. E ele morreu muito jovem. Tinha 26 anos e morreu na Frente Oriental. Zu Ende gegangen. Also wahrscheinlich ziemlich schlimm, ich kann mir das nicht schön vorstellen. Provavelmente é bastante grave. Não consigo imaginar isso de forma positiva. Ainda existem sentimentos de culpa na Alemanha. Porque no momento, o principal argumento, o argumento número 1, é que não se pode negociar com o Sr. Putin, porque o Sr. Putin é Hitler. Ele é Hitler, com quem não se pode negociar. E o extremo disso é que essa acusação vem principalmente, ou seja, mais fortemente da Alemanha, de que esse homem é Hitler. Ainda há muita projeção, sentimentos de culpa históricos que são projetados para fora no outro. Mir fallen dazu zwei Gedanken ein. Auch wieder ein allgemeinerer und ein... Dois pensamentos me ocorrem sobre isso, um mais geral e outro mais específico. Desta vez vou começar pelo mais geral. O físico britânico e ganhador do prêmio Nobel Blackett cunhou a seguinte frase nos anos 50 ou 60. Se uma nação possui uma arma absoluta, então é psicologicamente necessário acreditar em um inimigo absoluto. Traduzindo em mais palavras, isso significa: se eu possuo uma arma que pode transformar centenas de milhares, milhões de pessoas inocentes em cadáveres em um curto espaço de tempo, então só posso justificar isso para minha consciência, se é que posso, declarando o outro lado como um mal absoluto. Zugespitzt könnte man sagen, die Atombombe befiehlt... Exagerando, pode-se dizer que a bomba atômica ordena a cada um de seus proprietários o inimigo adequado. Isso significa que somos obrigados, se temos armas de destruição em massa, a construir um inimigo absoluto. Isso é o primeiro ponto. O segundo é o renascimento de Hitler, que sempre vemos quando o Ocidente começa a instigar uma nova guerra. Putin não é o primeiro novo Hitler. No final dos anos 90 foi Milosevic, guerra de agressão ilegal. Depois, em 2003, foi Saddam Hussein, guerra de agressão ilegal. Agora é Putin. Isso significa que é um padrão. Eles sempre encontrarão Hitler. Eles precisam disso, caso contrário, não podem justificar uma guerra de agressão. Denn sonst können sie einen Angriffskrieg gar nicht rechtfertigen. Weil hier die Situation in der Ukraine ist komplizierter. A situação na Ucrânia é mais complicada, especialmente da perspectiva alemã. E eu gostaria de antecipar que noto uma grande diferença entre a opinião pública e a opinião publicada. Já em uma pesquisa no final de fevereiro do Instituto de Pesquisa de Opinião INSA, 61% dos alemães disseram temer que a guerra na Ucrânia pudesse se espalhar para o território da OTAN. Portanto, não se pode dizer que não há consciência do problema entre a população. E, de acordo com as pesquisas mais recentes, acredito que 69% dos alemães se manifestaram a favor da diplomacia na guerra na Ucrânia. Für Diplomatie im Ukraine-Krieg ausgesprochen. Also eine richtige kriegsbegeisterte, kriegsgeile, sorry das Wort. Então, uma população realmente entusiasmada com a guerra, obcecada por guerra, desculpe pela palavra, parece diferente. Eu não acho que estamos lidando aqui na Alemanha com uma maioria esmagadora de pessoas que querem agora agir contra a Rússia com bandeiras ao vento. Muito pelo contrário. Então, felizmente, há pessoas, desconforto, medos latentes. Talvez não a ponto de começar a tremer de medo, mas na verdade ninguém está satisfeito. E a opinião publicada é bem diferente. Ela é fortemente belicista. E agora sobre essa questão. Putin, o novo Hitler. O que é isso na Alemanha? Putin, der neue Hitler, was ist das in Deutschland? Bösartig, könnte man sagen. Maliciosamente, poderia-se dizer que está realmente ocorrendo uma forma distorcida de eliminação do passado. Porque se Putin é o novo Hitler, então estamos, por assim dizer, 1 a 1. Tivemos o Hitler original, que invadiu a Rússia. Agora eles têm o próprio Hitler deles. Isso deve se equilibrar emocionalmente de alguma forma. E a outra palavra que acho quase ainda mais traiçoeira. A guerra durou alguns meses. Foram talvez 3 ou 4 meses. Foi quando o nosso chanceler, Scholz,
falou sobre uma guerra de extermínio que a Rússia estaria conduzindo contra a Ucrânia. Guerra de extermínio mencionado. Guerra de extermínio falada. Também esta palavra, assim como a palavra mudança de época, que é igualmente ideológica, entra naturalmente no discurso público e é frequentemente utilizada, citada. Guerra de extermínio é o que a Wehrmacht e a SS cometeram entre 1941 e 1944 no território da antiga União Soviética. Quase 27 milhões de mortos. Isso é uma guerra de extermínio. E isso se relaciona com Srebrenica. Srebrenica sumou por pessoas foi exterminada. E o mesmo sentimento. O mesmo nunca mais. Eu diria que Srebrenica e Srebrenica. Sim, emocionalmente, tenho a sensação de que evoca os mesmos sentimentos. A palavra guerra de aniquilação, ou Srebrenica, de que agora se está fazendo algo contra um mal absoluto que se causou no passado. Sim, eu também vejo esses sentimentos que são desencadeados. Só não devemos nos deixar ser tão dominados por sentimentos espontâneos a ponto de desaprendermos a pensar. Srebrenica foi um massacre e, portanto, um crime. E o maior massacre em solo europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Sobre o que aconteceu na história anterior à Guerra do Kosovo, estou pouco informado. Mas há algumas indicações de que também houve manipulações por parte de grupos orientados pelo Ocidente. Estou me expressando agora de forma muito cautelosa. Uma guerra de extermínio não consiste em um massacre, mas em inúmeros massacres. Além disso, o que a SS causou em uma pequena cidade ucraniana, em uma aldeia russa, principalmente bielorrussa, equivale a pelo menos metade de Srebrenica. Você provavelmente conhece Babi Yar. No final de setembro de 1941, o Comando Especial SS-4A executou mais de 30 mil pessoas em 2 dias. Aliás, com o apoio ativo da polícia de ordem alemã, e pelo que sei, também com o apoio ativo de tropas auxiliares ucranianas. Esse não foi o único massacre, muitos outros se seguiram. O Holocausto começou no território da União Soviética, na forma de execuções em massa de comunidades inteiras. As instalações de gaseamento só vieram mais tarde, porque perceberam que essas medidas eram inaceitáveis, e isso para os perpetradores. Himmler tinha medo de que esses perpetradores não fossem mais socialmente compatíveis depois, e esses pobres perpetradores precisavam ser aliviados. Então encontraram outros métodos. Isso é uma guerra de extermínio. E quando falamos agora de guerra de extermínio, toda guerra é um crime. E eu não quero de forma alguma justificar a invasão das tropas russas na Ucrânia. Mesmo que eu veja que o Ocidente tem muita culpa, para dizer de forma muito cautelosa. Mas a quantidade de mortos não justifica o termo guerra de extermínio. Rechtfertigt nicht den Begriff Vernichtungskrieg, das ist ideologisch. Isso é ideológico, e se alguém quisesse ser malicioso, também em combinação com a expressão Putin é um segundo Hitler, uma tentativa muito barata de descarte do passado alemão. Tenho um bom amigo que sempre me diz que Putin é como Hitler, então eu pergunto, sim, por quê? E ele responde, sim, é exatamente a mesma ferida narcisista de quando era criança. Ele é psicanalista. E então eu disse, mas Putin também matou 6 milhões de judeus? Claro que não. Então, nessa lógica, Putin é um Hitler menos o Holocausto. Isso me lembra um pouco aquela bela formulação. Você sabia que os Alpes oferecem uma visão muito triste se você imaginar as montanhas desaparecendo? Isso é Putin sem o Holocausto. Vamos lutar com isso por muito tempo. Então, também a análise do que está acontecendo no momento, psicologicamente com as pessoas, socialmente, as mudanças políticas, e nem conseguimos realmente abordar a ausência do movimento pela paz. Já estamos em 1 hora, então precisamos terminar devagar.
Eu só gostaria de dizer que esperamos poder reconstruir isso novamente, e estamos nos conectando no momento. Isso é perceptível. 2 anos depois, sinto que estamos em uma posição melhor, entre nós, ao podermos falar novamente de algo semelhante a um núcleo de paz, de pessoas que se comunicam, também além das fronteiras. Sr. Dr. Ensel, as pessoas que gostariam de seguir suas apresentações e artigos, onde é melhor fazer isso? Onde podemos encontrá-lo? Pesquise no Nachdenkseiten e digite Leo Ensel na função de busca, ou no Global Bridge, uma plataforma suíça, Christian Müller, ou no Free 21, que é publicado pelo meu bom conhecido Dirk Pohlmann. Então você encontrará o suficiente lá. Bem, vou vincular tudo isso. Sr. Dr. Ensel, precisamos conversar novamente. Isso foi extremamente interessante para mim. Muito obrigado pelo seu tempo. Sim, que prazer ser Hitler. Ich danke auch.